glória a Deus, nesses dias, passa um filme na cabeça, é claro que sim. É impossível, né, não lembrar, vendo aquela primeira reunião. Para você pode ser pouca coisa, para nós é muita coisa o que aconteceu ao longo desses anos. É impressionante lembrar, é impressionante ver a fidelidade do Senhor, é impressionante ver como quando o Senhor ele fala alguma coisa no seu coração, você deve confiar até as últimas consequências, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele vai fazer aquilo que Ele disse que faria, e sabe de uma coisa? Ele também vai fazer coisas que Ele não te disse que faria, porque o Senhor tem prazer em surpreender aqueles que confiam nele. E eu louvo ao Senhor, porque quando muitas vezes aí o coração dá uma falhada, aí a gente tem alguém para andar junto, é uma bênção andar junto com a Fúvia, o Senhor restaurando a nossa casa, restaurando a nossa vida, restaurando a nossa sorte, restaurando o ministério, é precioso. Faça um bom casamento, não seja precipitado. Conheça bem com quem você está amarrando o seu burro, não, com quem você está casando. Avalia, conheça muito bem. Um casamento pode ser uma grande bênção e potencializar tudo o que você tem em Deus. E pode ser um cemitério para muitas vidas de talentos e de dons. Não seja precipitado, não caia na cilada do mundo. Preste atenção na vida, Deus tem coisas poderosas. E depois disso, o que Deus faz? Deus associa pessoas poderosas, pessoas queridas, pessoas para andar junto, tremendo, olhar. Eu estava até falando, já vou botar o Natan numa gelada. É o seguinte, muitos de vocês têm fotos de batismos que eu não tenho, de reuniões e de cultos que eu não tenho. Eu estava falando com a Ana Cláudia, nós vamos fazer alguma coisa de alguma maneira, porque a gente tem tanta coisa linda, tanta gente, não dá para colocar aqui. Foi só um trailer bem rápido. Então depois fala com o Natan, você que tem fotos da igreja, você que tem fotos de reuniões, fotos de batismos, manda tudo para o Natan. Vamos fazer um grande HD e vamos juntar fotos e vamos ver se a gente faz alguma coisa, para todo mundo poder de vez em quando olhar lá e ver onde que eu estava, né? Que dia que eu cheguei na igreja. Tem orações de muitos de vocês sendo recebidos, né? Enfim, isso é poderoso. Glória a Deus. O que eu quero... Oi? Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês... Eu vou começar por esse texto. Eu queria trazer o texto de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29, porque hoje eu quero falar algumas coisas do começo, à luz da palavra de Deus, algo que possa inspirar a sua vida, se você está em momentos de mudança na sua vida, se até momentos de tomada de decisão na sua vida, se você está precisando recomeçar ou rever a sua vida, eu quero trazer para você essa palavra, que ela vai com certeza ser fundamento de novos começos para você, porque se você está aqui hoje, se você está reunindo aqui hoje, se você está sentado aqui hoje, é porque estas palavras funcionaram no começo, 9 anos atrás, quando só estava eu e a Fúvia. Então, alguma coisa de poder há nessa palavra que eu quero compartilhar com você, alguma inspiração vai trazer para você, tanto porque eu quero prestar um pouco de contas para você, congrega, de como a gente chegou até aqui, o que a gente crê, mas principalmente, então, eu quero trazer para você algo que leve a sua vida daqui para um novo tempo, em nome de Jesus, amém? Esse texto ele é tremendo. Jesus, ele está falando acerca do reino de Deus, e o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Pode virar o 27, eu vou ler até o 29. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E o 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Querido, querida, ministério não é business plan. Eu sei que tem gente que faz business plan até de igreja, eu não consigo entender o que isso produz. Mas o reino de Deus, ele fala de sementes. E quando ele fala de sementes, você pode planejar o terreno, você pode planejar a semente, você pode pensar o que você está orando no começo, mas você não pode planejar como as coisas vão acontecer. Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas é o Senhor que dá o crescimento.
O Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele decidiu que Ele não faz nada sem primeiro nos levar a semear, para depois colher. Não existe mágica no reino, porque mágica não vem de Deus. As coisas do reino de Deus tomam tempo. As coisas do reino de Deus têm sequência. As coisas do reino de Deus, elas têm vida. As coisas do reino de Deus, elas acontecem ao longo do tempo, porque uma das marcas do reino de Deus é perseverança. Não existe fast food gospel, só em lugar em que Deus não está envolvido com isso. Quando o Senhor está envolvido, Ele trabalha no tempo. No tempo Ele dá surpresas, no tempo Ele faz milagres, mas na trajetória, o Senhor honra a trajetória, porque Ele nos deu a figura da agricultura como uma manifestação do reino de Deus. Alguns de vocês têm maior facilidade de entender a agricultura aqui no nosso meio hoje. Alguns de vocês não têm a menor ideia do que eu estou falando, e eu também não. Faz pouco tempo que eu comecei a entender de agricultura, mas eu tenho aprendi a entender acerca do reino de Deus, e o reino de Deus se forma desta maneira: sementes são semeadas, e aí ao longo do tempo, aquilo que Deus disse que faria, fará. Aquilo que aquela semente semeada vai produzir segundo a sua espécie, produzirá, e ao longo do tempo vai chegar um tempo de uma grande colheita, e começa-se um novo ciclo. E é impressionante, no livro de Levíticos, eu não vou ler esse texto, só para você marcar, está lá Levíticos 25, de 18 a 22, ele diz muito respeito até mesmo à nossa cronologia como igreja. Nós estamos completando 9 anos. No livro de Levíticos, neste momento, o Senhor estava falando justamente sobre semear e colher, e estava falando sobre um ano do jubileu, e o que ele estava dizendo é que nos primeiros 6 anos da semeadura, do ciclo agrícola, que são 7 anos, o Senhor estava falando para eles que no 6º ano, eles não iriam semear no 7º, e eles não iriam fazer nada no 7º, e aí as pessoas ficaram um pouco preocupadas: Senhor, mas como é que vai ser no 6º? Então ele engrossou o caldo. Na verdade, o que vocês fizerem no 6º, vocês vão comer no 7º, no 8º e no 9º ano, e aí vocês vão ter uma grande colheita. Então você imagina que eles não iam fazer muita coisa, e então o que eles precisavam? Não confiar na sua estratégia agrícola, não confiar nos seus celeiros, mas confiar que Deus iria fazer algo muito a mais e muito além do que eles poderiam fazer naquele ciclo agrícola de 7 anos. E o que o Senhor joga? Então Ele joga para o 9º ano. E sabe o que aconteceu conosco como igreja? Porque eu orei muito isso junto com a Fúvia, acerca de semear e de colher no começo. No 6º ano, o 6º ano ele se completou exatamente 3 anos atrás. 3 anos atrás nós mudamos para cá, e então o que nós tínhamos? Uma semeadura lá na Gêmeos, nós tínhamos alguma estrutura, nós tínhamos uma fase de crescimento, tínhamos pessoas andando conosco, e quando nós chegamos aqui achamos: yes, eu não conhecia esse texto do 9º ano, agora vai. E o que aconteceu? Fizemos o primeiro culto aqui no dia 3 de março, e aí falaram para a gente: fecha tudo e para tudo, tem uma tal de uma pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, e no 7º ano nós não semeamos nada, não colhemos nada visível. Mas nós oramos muito. Parecia impossível ficar aqui com todos os compromissos que nós tínhamos assumido naquela mudança. E o Senhor foi tão fiel no 7º ano. E o Senhor estendeu a sua fidelidade no 8º ano, porque ainda na metade do outro ano nós ficamos tempo fechado e aberto, gente com medo. Cancelamos culto porque alguém tinha se contaminado com Covid, ficamos sabendo na sexta-feira: fecha a porta, não vem ninguém. Nós fizemos coisas assim absurdas, confiando no Senhor. E exatamente então, nesta semana, estamos celebrando hoje, mas é na quinta-feira, nós completamos então o 9º ano. Então nós comemos e vivemos do que fizemos nos primeiros 6 anos, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, extremamente precisa e fiel. E o que nós podemos esperar então agora, é justamente o que o Senhor colocou no nosso coração no final do ano passado, orando, discernindo, que é um tempo de colheita agora. E aí sim, é exatamente o que diz esse texto de Levíticos, capítulo 25, de 18 a 22, eu vou ler só o versículo 22, o pessoal da House me ajuda, Levíticos 25, 22, então o Senhor disse o seguinte: que no 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a sua messe, e comereis da antiga. Então, não, eu não vou contratar o Lionel Messi, eu não podia perder essa piada, eu falar da Messi, né? Achei a piada fraca. Mas veja o que significa messe. Messe, no hebraico, ela é uma palavra que fala de produção,
produto, renda. Vai falar, claro, de safra, produtos agrícolas, geralmente é usado assim, mas também vai falar de ganho, referindo-se à sabedoria. Então, até mesmo a sabedoria, ao longo do tempo, quando nós vamos semeando entendimento, vamos semeando conhecimento, no nosso caso, vamos semeando palavra, chega um momento em que há uma virada, e há uma colheita de sabedoria. A palavra, a compreensão da palavra é amplificada, e o Senhor traz revelação, e o Senhor traz algo ainda mais denso do que nós podemos fazer, no sentido de uma colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o principal que eu quero trazer para vocês é a última palavra, ou a última figura, que poderia ser usada pelo tradutor aqui, é fruto dos lábios. Louvado seja o nome do Senhor, que é isso que nós colhemos fruto dos lábios, colhemos fruto das palavras, colhemos fruto daquilo que nós semeamos, daquilo que nós cremos e que nós lançamos lá atrás, quando estava só eu e a Fúvia no começo, depois daquele grupo pequeno, naquela primeira reunião, dali veio muita coisa, se não tudo, porque ao longo do tempo tinha uma trilha de semeadura, mas aí o Senhor trouxe o quê? Pessoas que semearam palavra em nosso meio, pessoas que trouxeram palavras proféticas, pessoas que oraram, pessoas que geraram, pessoas que se manifestaram, pessoas que se envolveram, pessoas que nos abençoaram. Então aquela multiplicação, aquela semente original começa a ser multiplicada, começa a ser trabalhada ao longo dos anos, e o Senhor vai dando então outros ingredientes que nós não tínhamos na origem, mas todos eles necessariamente alinhados com a origem, alinhados com o começo, alinhados com o princípio. E o Senhor, Ele fala na sua palavra que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Todas as coisas começam pequenas. Todas elas começam pequenas. Você começou pequeno, um óvulo minúsculo fecundado por um espermatozoide mais ainda minúsculo, e ali começou a sua vida. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor das sementes e que cresce de uma maneira extraordinária quando vai produzir segundo a sua espécie e se torna quase, ou tão, na realidade, uma árvore, como é a figura que tem lá no Oriente Médio, esse modelo de grão de mostarda. Então, tudo em Deus começa pequeno. Quando o Senhor quis começar um povo, Ele pegou um senhor idoso com uma senhora estéril. E através de Abrão e Sara, Ele gerou a herança a partir de Isaac até gerar Jesus Cristo. Nada no reino de Deus começa grande, mas todas as coisas começam pequenas e crescem. Mas o Senhor sempre alerta acerca de perseverança, porque você não sabe se uma semente ou a outra vão frutificar, ou se ambas serão igualmente boas. Muitos irmãos e irmãs de Deus encontram muitas vezes lugares em que aparentemente não é possível frutificar tanto, porque não fizeram por merecer aquilo. O que acontece é que com certeza alguém semeou antes, e infelizmente abandonou, desistiu, não perseverou, não ficou até o fim. Nós temos orado acerca disso, e o Senhor então Ele traz alguém para entrar naquela semeadura e colher, como Ele disse para os seus discípulos que faria. Eu quero ler 3 coisas que nós cremos no começo desta preparação, enquanto a gente estava orando sobre começar o ministério. E vocês já sabem que uma coisa que para a gente sempre foi muito importante, foi falar em ter a palavra de Deus e o poder de Deus manifestos em um endereço. Nós ficamos sempre angustiados com irmãos que são muito fiéis e muito zelosos no estudo da palavra, e amam a palavra, e estudam com profundidade, mas não conhecem o poder de Deus revelado pela manifestação do Espírito Santo. Outros irmãos focam muito na manifestação do Espírito Santo, dos dons e de poder, e eu creio que eles recebem muito disso também, mas porque falta o estudo da palavra, não conseguem discernir quando alguma coisa é de Deus ou não é de Deus. Desde o início nós buscamos então andar na palavra e no poder, estudar a palavra e crescer no poder do Espírito Santo, que é o que nós temos feito e queremos ainda mais nesse novo tempo, em nome de Jesus. Mas então, o poder da palavra na origem das coisas é algo muito importante. Por quê? Nós falamos que nós iríamos remir o tempo, e o Senhor tem feito remir o tempo. Nós temos andado mais rápido do que algumas igrejas que começaram buscando andar da mesma maneira que a gente, puderam se desenvolver, ou se não muito mais rápido do que a gente pensou que fosse, ou do que nós pensamos no começo, principalmente tendo 1 ano e meio, quase 2 no meio de pandemia, que foi um tempo completamente atípico, que afetou com certeza todo mundo. Mas uma coisa que era importante para nós é que nós dissemos que nós iríamos alcançar o órfão, a viúva e o estrangeiro.
Nós não esperávamos ter viúvas em nosso meio. Pensamos que íamos cuidar de viúvas de fora, mas porque cuidamos de dentro, podemos cuidar de fora. Nós íamos cuidar do estrangeiro, e nós temos o David no nosso meio, que Deus trouxe da Itália. Nunca pensamos que fosse assim. A Laís deu glória a Deus quando isso aconteceu. Então, o Senhor faz coisas extraordinárias, mesmo preparando para lidar com situações de dor e de dificuldade, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece as pessoas, o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece os destinos. Nós também dissemos que nós iríamos alcançar o perdido para a salvação, o ferido no Evangelho para a cura, e os desviados do Evangelho para arrependimento, e ao longo desse tempo isso tem acontecido no nosso meio de uma maneira muito clara. Em especial, eu creio que predominantemente temos sido um ministério voltado para a cura. O Senhor tem trazido cura e restauração para pessoas que se sentiram feridas em ministério, feridas talvez por pastores e líderes, e nós temos podido acolher pessoas feridas pela vida e buscando respostas em Deus. Então nós temos sido uma igreja terapêutica, se eu puder falar assim, e glória a Deus por isso, de acolher e de restaurar pessoas para justamente estarem alinhadas para servir ao Senhor com toda alegria. Mas o que mais me impressionou foi que na primeira reunião que nós fizemos, aquela primeira foto que tinha lá um grãozinho de mostarda, tinha um convitezinho, ali tinha um flyerzinho profético que eu fiz, e naquele flyer eu estava colocando que na minha vida anterior eu já tive um momento em que eu pensei que eu ia entrar no melhor do reino, e não foi o momento, porque eu não estava associado com as pessoas devidas, mais de 30 anos lá atrás. E aí, quando fomos começar a igreja, eu lembro que o Senhor pôs para mim a vida de Caleb. E Caleb e Josué, eles estavam associados com pessoas que não queriam entrar no reino, não queriam abrir mão do que viviam antes. E então, toda aquela geração morreu e não entrou, mas Josué e Caleb entraram com os filhos daquela geração. E uma das coisas que mais me marca aqui neste ministério é jovens de 15, 16, 17 anos terem prazer de conviver com dois senhores de 62 anos. Isso é muito tremendo, porque isso para mim é profético de que os filhos daquela geração então estão conosco, e os pais também estão conosco, e nós falamos de família, nós somos uma igreja de famílias, e isso é tremendo. Mas o mais impressionante para mim é que eu disse naquele dia, e eu preguei sobre Caleb e Josué, e Caleb, então naquele momento eu me inspirei de que Caleb estava indo buscar a sua herança, e é o que eu disse para Deus, que era o que eu queria naquele dia, buscar a herança do Senhor, a promessa do Senhor de anos e anos atrás. Hoje 27 anos, 28 anos atrás, foi quando o Senhor falou no meu coração acerca do que nós estamos vivendo agora, e você faz parte disso. Então veja, o Senhor às vezes demora bastante tempo para responder algumas coisas. Talvez se eu tivesse desistido, você nem saberia disso. Então aprenda, o Senhor também trabalha muitas coisas ao longo de anos e anos. Mas o que aconteceu é que Caleb, ele tinha como herança Hebrom. E Caleb foi reivindicar a sua herança de Hebrom com Moisés. E o Caleb, ele estava com 85 anos. Glória a Deus, eu estava bem mais jovem do que Caleb. Mas o Caleb, ele foi com 85 anos falar, eu tenho a minha herança. E aí Josué foi falar, é verdade? E ele falou, eu estou com 85 anos, eu estou forte como eu era antes. E a herança de Caleb não era entregar para ele assim uma arca com tesouros. Era Hebrom, era um monte. E nota que aquele monte tinham 3 gigantes. E tinha um exército. Ele tinha que ir lá, derrotar os gigantes, tomar aquele monte. E ele queria fazer isso com 85 anos. E o que ele fez, foi que ele fez exatamente isso. Ele conquistou aquele lugar, derrotou os gigantes, tomou posse da herança dele. Porque o Senhor, além de dar herança, Ele dá força para conquistar. Então, Caleb conquistou Hebrom. E eu falei acerca de Hebrom naquele dia, porque tinha pouquinha gente. A maioria daquelas pessoas que estão naquela foto nem era da igreja, foram lá só para apoiar a gente, foram lá para dar um abraço e foram embora porque estavam nas suas casas, nas suas igrejas. No dia seguinte não tinha quase que ninguém quando foi começar mesmo. Mas, o que significa Hebrom? Hebrom significa associação, companhia, grupo, sociedade, ou seja, pessoas, grupo de pessoas reunidos, se associando em busca de alguma coisa. Então todos vocês que fazem parte e servem conosco, fazem parte da resposta de Hebrom na minha vida. Hebrom era conquistar algum lugar, mas não era fazer nada sozinho, era fazer algo junto, era fazer algo em time, fazer algo em equipe, fazer algo em corpo.
E isso é precioso. Você nunca vai fazer nada sozinho na sua vida. Você precisa de pessoas. Deus desenhou para ser assim. Todos nós precisamos uns dos outros, e quando damos uns com os outros, somos mais fortes. Um persegue em 1000 e dois perseguem 10.000, diz a palavra do Senhor. E nós sempre profetizamos isso, Fulvia e eu. Nós cremos que o Senhor multiplica as coisas. Então você precisa aprender a andar com pessoas. E andar com pessoas é muito difícil, é muito complicado, porque as pessoas, elas nunca sabem tudo que você sabe, elas nunca têm a sua inteligência, a sua capacidade. Todas as pessoas são muito difíceis, são complexas. Só você é uma pessoa maravilhosa, então é difícil andar com outros, não é verdade? Mas o Senhor quer que a gente aprenda a andar com o outro, sabe por quê? Porque o outro tem algo que você não tem. O outro tem coisas que te faltam. Ou tem recursos que você nem imagina que você precisa, porque você nunca se olha no espelho de uma maneira clara. E eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim, eu estou falando para nós. Pessoas precisam de pessoas. E o Senhor preparou dessa maneira. Você precisa aprender a ouvir quem fala alguma coisa diferente do que você pensa, para você estar aberto a mudar de ideia, para você perceber que você precisa de coisas que você não vê, pelo simples fato de que você olha daqui para lá, mas todos olham de lá para cá. Você está entendendo? Você está exposto, querido, querida. Você está exposto. Você não consegue esconder quem você é, nem o que você pensa, nem como você age para todos os outros. Por que falam, se conselho fosse bom, era dado, era vendido, não era dado? A pessoa não cuida nem da própria vida, vem me dar conselho. É claro, porque ela consegue ver a tua vida de uma maneira escandalosamente clara. E ela não consegue olhar para a própria vida, por isso que você sabe que ela precisa de conselhos também. É simples, você olha para fora. Algumas pessoas te olham até por trás. Nós precisamos aprender a andar juntos. Igreja é um lugar complexo, porque todo mundo chega na igreja, acha que é todo mundo santo, todo mundo perfeito, todo mundo maravilhoso. E quando encontra alguém esquisito, fala, meu Deus, eu pensei que tinha uma igreja boa. Aí eu digo, sim, tinha uma igreja boa até que você veio fazer parte, querido, querida. Nós podemos decidir se nós somos parte do problema ou se nós somos parte da solução. Eu oro para que todos nós sejamos parte da solução, em nome de Jesus. E que você aprenda a perdoar o seu irmão, a perdoar seus pastores. Eu já pedi um perdão várias vezes de coisas que nós iríamos fazer. Porque fizemos com certeza coisas que nós nem percebemos, já tinha pedido de perdão feito antes. Porque nós vamos errar. O que nós falamos quando a gente começou a igreja diante do Senhor é, nós vamos errar, mas nós não temos o direito de cometer os erros que nós já vimos ao longo de 50 e tantos anos de igreja. Eu falei, eu sou bisneto de pastor, nós vamos cometer erros inéditos, erros nunca antes cometidos na história da igreja. Esses são os que nós vamos cometer, porque os anteriores nós não temos o direito de cometer. Mas ainda assim cometemos também, faz parte. Pessoas precisam de pessoas, e você precisa andar junto. Você precisa ser flexível, você precisa ser perdoador, você precisa ser abençoador do seu irmão, você precisa compreender a história de vida. Olha a história de vida do teu irmão com o qual você está chateado. Veja a família, veja como é que está a vida, veja de onde ele veio, avalie a situação. E entenda que Jesus morreu por ele, e morreu por você também, igualzinho, pagou o mesmo preço. Então Hebron é algo que para mim fala muito de associação, de andar junto, de corpo. A segunda coisa foi o poder da palavra de Deus nos números e no princípio de semear e de colher. Queridos, Deus não é o Deus da numerologia cabalística, entendeu? Tem gente que quer usar isso, quer usar números da Bíblia para prever o futuro, manipular as coisas, o que é uma estupidez, porque tem a palavra clara, escrita para quem quiser, mas Deus é o Deus de números, porque Deus criou os números até mesmo para criar o que Ele criou. Deus criou os números para organizar a criação, Deus criou a física para organizar a criação, Deus criou a química, Deus criou a biologia, Deus criou a astronomia, Deus criou todas as ciências que os homens já descobriram e acham que sabem muita coisa. Deus criou todas elas para criar o que Ele criou. Então tudo foi criado por Deus originalmente, e qualquer um da área de ciências que rejeite essa origem vai ter uma solução quebrada e vai dar errado, ou está de má fé deliberadamente negando Deus, que quer levar as pessoas todas para o engano, porque tudo o que é científico na origem vem de Deus, porque Deus criou todas as coisas, amém? Então os números de Deus, eles são perfeitos. Os números na Bíblia têm significados, os números na Bíblia nós podemos compreender e nós podemos aprender com eles, como Deus trabalha em ciclos de 7 anos, como Deus, número 3 seria o número de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e na criação nós encontramos tantas marcas da assinatura de Deus, como água, sólido, líquido e gasoso, 3 em um aspecto, ovo, clara, gema e casca, como a gente pode pensar em prótons, elétrons e nêutrons, como na música podemos pensar
pensar em melodia, harmonia e ritmo. Então, a marca, a assinatura de um Deus trino se manifestam de vários lugares. Então, 3 é um número de Deus, 7 é um número da perfeição de Deus, 10 é um número de Deus para algo acontecer completamente. 40 diz respeito a uma geração, mas diz respeito a algo ser estabelecido. O dilúvio foi 40 dias e 40 noites, e por aí vai. Os números têm significados, e nós temos aprendido com os números ao longo desse tempo, como agora eu posso entender que o número 9 anos de ministério, então, eu aprendo com a agricultura, e o Senhor nos mostra com essa clareza, por incrível que pareça, nem que tivéssemos planejado, poderíamos gerar pandemia naquele 7º ano, quando nós não poderíamos mais plantar, e nem mesmo colher. O Senhor preparou dessa maneira. Então é por isso que eu posso chegar agora e profetizar uma colheita, profetizar que é um tempo que o Senhor vai dar, e que o Senhor libera sobre nós, porque é um tempo de nós entrarmos nesta messe, é um tempo de nós colhermos o fruto dos nossos lábios, porque ministério ao Senhor é fruto do que falamos, é fruto das nossas palavras, é resultado daquilo que profetizamos, e que dizemos, e que estabelecemos, além, claro, daquilo que nós fazemos, como braço de trabalho, como servimos ao Senhor, mas também então as exatas estações de cumprimento. Eu sempre falo para vocês, marquem datas de eventos importantes na sua vida, é fundamental, porque o Senhor trabalha em datas exatas e precisas. É impressionante. Marque aquela palavra profética que alguém te deu, marque aquele sonho que você teve, que você percebeu que não foi a pizza que você comeu, mas Deus falou alguma coisa para você, enquanto você estava quieto, sem dá problema, para ouvir Ele falar, Ele te marcar, Ele te ensinar alguma coisa. É tremendo como o Senhor opera dessa maneira. Isso é tão claro, mas isso é tão claro, é tão impressionante, que hoje, faz exatamente 1 ano, em que eu estava aqui, a gente estava no Outreach, era o culto de domingo, o Luca pregava, o David veio aqui e trouxe uma palavra, que foi para mim, que mudou tremendas coisas na minha vida, no meu ministério pastoral e apostólico. Foi aqui, nesse lugar, 1 ano atrás. E quando a gente decidiu comemorar ou celebrar no domingo anterior à quinta-feira, que é o dia certo, o Senhor sabia que nesse dia eu estaria aqui. O Senhor trabalha em datas. Só que se você não anota e não compara, você perde a manifestação da sabedoria de Deus no tempo. Marque, calendário, agenda, celular, ou onde for. Eu gosto de escrever. O Senhor trabalha com datas e ciclos de tempo. E por fim, o poder derramado do Espírito Santo em nossos dias. Tudo o que cremos pela sua palavra para esses dias tem se manifestado. Mas ainda precisamos perseverar em crer o que não vemos, para que seja liberado poder, para que tudo aquilo que nós esperamos, porque semeamos, venha a se manifestar no nosso meio, em nome de Jesus. Então o que eu quero falar para você que está anotando, ou que está pensando, você que está reorganizando a vida, você precisa então liberar o poder da palavra de Deus na origem das coisas. Plano de negócios do mundo é legal, porque plano de negócios vem de Deus. Salomão fala que o plano do diligente tende à abundância. Mas se você na origem você coloca algo do mundo, você está semeando semente do mundo. Se você vai começar alguma coisa nova, semeie sementes espirituais. Semeie no reino de Deus. É por isso que as pessoas que casam, casam diante do Senhor. Quem entende, casam com a bênção de Deus, com a palavra de Deus, com a pregação de Deus, porque quer que o casamento comece dessa forma. Nasce um filho, pega o bebezinho e vai trazer para apresentar diante do Senhor, para a bênção do Senhor estar no começo, está no princípio. Vai começar alguma coisa nova, traz e pede para alguém orar, para alguém compartilhar com você, trazer uma palavra, trazer uma oração, trazer uma consagração. O começo de todas as coisas, se você crê, você precisa começar no céu. Você não pode começar na terra. Você precisa começar com a bênção de Deus, que é mais alto do que a maior sabedoria humana que você possa ter, porque a sabedoria do Senhor é eterna, e a sabedoria humana, por maior que seja, ela tem um ciclo de duração. Daqui 30 anos, 20 anos, o que o consultor te falou não vale mais nada, porque já mudou tudo, e ele não se responsabiliza pela eternidade, mas o Senhor tem a palavra eterna se cumpre no tempo, porque a palavra do céu é do Senhor, e é essa que, se você diz que crê, é essa que tem que estar na tua vida em todos os começos. Isso é um tempo de mudança, mais ainda, porque se você já errou, já quebrou, já perdeu, vai começar de novo. É hora de você colocar fundamentos diferentes daquele que você fez antes. Então,
precisa o quê? Ter uma palavra na origem das coisas. Tem que aprender como é que a Bíblia ensina acerca de ciclos de tempo, semear e de colher. Não existe forma mágica para fazer a coisa acontecer rápido. Deus trabalha no tempo. E por fim, você precisa do poder do Espírito Santo agindo na sua vida para fazer você ir além daquilo que você pode ir com o seu trabalho. Porque se é só o seu braço é pouco. Mas se você entende que o Senhor quer trabalhar com você e em você, Ele pode te levar além e muito além do que você possa planejar ou imaginar ou sonhar. Por que eu posso dizer que isso aqui funciona? Porque você está dentro de um lugar que é o cumprimento destas palavras. Você está vivendo uma experiência associada a esta origem. Foi isso, exatamente isso que nós semeamos 9 anos atrás. E é isso que nós estamos colhendo e vendo acontecer. E é isso que nós vamos ver ainda mais acontecer a partir de agora. Porque esse é um momento profético de virada. Esse é um momento de crescimento. Esse é um momento de colheita que o Senhor está dando. Porque nós estamos maduros. Nós crescemos na fé. Muitos de nós que estamos no começo, nós andamos juntos. E nós agora, então, conhecemos melhor uns aos outros. O Senhor nos trouxe mais gente séria e capacitada para trabalhar. E nós podemos, então, abraçar, acolher e receber muito mais gente do que a gente pensou. Eu lembro o Sérgio conversava comigo há algum tempo, falando, puxa, Haroldo, mas só tem você e a Fulvia de pastores. Como é que vai ser? Hoje nós temos 13 pastores fora nós aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o Renato e a Cris, somos nós dois. Nós temos o pastor Renato e a Cris, e o pastor Denilson e a pastora Sandra, lá na Suíça. Nós temos o pastor Paulo, nós temos a pastora Maria, nós temos o pastor Renan e a pastora Thaís, nós temos o pastor Fábio e a pastora Deise, nós temos agora o pastor Aloysio e a pastora Marilice juntando a nós temos o pastor Eberson, nós temos 13 pastores junto com nós dois, e nós agora podemos realmente acolher quantas pessoas Deus nos der, porque é gente séria, é gente que está chegando, a gente está fazendo parte, gente que já andou tempo para caramba e comeu sal a beça conosco. E nós estamos conhecendo agora o pastor Aloysio e a pastora Marili, que vão entrar nesse processo de fazerem parte conosco. Nós temos líderes servindo juntos, nós temos pessoas incríveis, com talentos incríveis, abençoando, orando as vidas das pessoas. Deus pode usar um monte de gente agora, que vai ser fácil cuidar de todas elas, porque nós temos gente para trabalhar e gente para servir. Além disso, nós temos você. Porque Deus tem alguma coisa na sua vida. Alguns de vocês já estão servindo em ministério. Alguns de vocês vão ser líderes de ministério amanhã. Alguns de vocês vão romper com algumas coisas que hoje prendem e travam. E vocês vão servir ao Senhor. E o Senhor vai te dar lugar, maneira de você ser útil. Porque tudo o que Deus começa nas nossas vidas, Ele quer que a gente venha a oferecer para Ele, para a glória ser dEle. Mas Ele vai te dar crescimento de fé, crescimento de experiências com Deus, crescimento emocional, crescimento na palavra, crescimento no Espírito Santo de Deus. Você precisa decidir que você é útil ao Senhor, que Deus tem dons e talentos na sua vida. Ele não te chamou por acaso, você não é um acidente biológico vivendo nesse dia ou associado a esse ministério, mas Deus tem algo para você e Ele vai usar, a não ser que você diga, eu não vou fazer nada com aquilo que o Senhor me deu. E sabe o que Deus vai fazer se você falar isso para Ele? Nada. Você quer? Eu vi uma placa de caminhão uma vez, sabe, aquelas assim, que tinha uma sabedoria tremenda ali. Acho que o cara falou para zoar. Ele falou assim, que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Eu dei risada daquela frase. Tem muita sabedoria, às vezes, né, nessas placas de caminhão. E aí eu parei para pensar. Eu falei, cara, esse cara conhece a Bíblia. Esse cara, é verdade. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua própria vida. E você vai cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque naquele dia, diante do Senhor, você e eu vamos prestar contas do que fizemos com a nossa própria vida. Você não vai poder explicar que foi o pastor, que foi teu pai, que foi teu patrão, que foi teu sócio, que foi teu irmão, que foi o governo, que foi. Você não vai poder justificar o que você hoje consegue justificar, e até faz sentido para muita gente olhar a sua situação e falar, é verdade, está difícil. Porque Deus sabe. Deus te conhece. É uma bênção. Já falei isso uma vez. Quando você está fazendo tudo certo no coração, e aparentemente está tudo errado aqui fora, e as pessoas podem olhar de fora e falar, não é possível, o cara aprontou feio, talvez vão julgar, vão condenar, vão falar, nossa! Mas se o seu coração estava certo, apesar de todas as provas e evidências ao redor serem contrárias, Deus que conhece o teu coração,
Ele vai julgar o teu coração e vai te ajudar a consertar a bagunça. Você está entendendo isso? Nesse momento é uma bênção que Deus conhece o coração, porque mesmo que ninguém acredite em você, o Senhor sabe a verdade do que estava no seu coração. Mas a coisa mais terrível está na igreja, fazendo coisas, e o coração está longe. E todo mundo acha uma bênção. Que pessoa consagrada, que família linda. E o coração está longe, Deus sabe. O Senhor falava isso acerca de Israel, lembra disso? Esse povo com seus lábios me louva, mas o coração está longe de mim. Chamou os líderes religiosos, aqueles caras vistosos, com aquelas roupas maravilhosas, todos cheios de autoridade, conhecimento da palavra. Os caras falavam o Velho Testamento de cor. De cor. Aí Jesus chega para eles e fala o quê? Sepulcros caiados. Vocês têm morte aí dentro, mas tem uma cara bonitinha que todo mundo está achando alguma coisa legal em vocês. E ao longo da vida eles puderam enganar todo mundo. Jesus que se levantou para falar, eles mataram Jesus, calaram a voz de Jesus. Só quando calaram a voz de Jesus, levantou milhares e milhares de pessoas da igreja. Jesus da glória. Mas naquele dia, quando a gente chegar diante do Senhor, e todos nós vamos comparecer diante do Senhor, a Bíblia diz, creia você, não creia você, todos nós vamos naquele dia estar diante do Senhor. E aqui que eu quero falar algo para encerrar. Começar uma igreja, um ministério é uma bênção, mas não existe ministério ou igreja sem pessoas. A igreja é feita de pessoas, pessoas que um dia se converteram a Cristo. E a maravilha de um dia nós vamos estar diante do Senhor é simples. Se eu estou em Cristo, eu não sou julgado. A palavra de Deus é clara. A palavra diz, quem nele crê, não é julgado para salvação ou condenação. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não é assim que funciona, mas eu vou explicar para vocês bem visualmente assim. Naquele dia o Senhor vai julgar todo mundo vai ser julgado por Deus. Então imagina assim, que aqui à direita estão todos os que creram em Jesus Cristo. E aqui estão todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo e não quiseram Jesus como Senhor e Salvador. Então vai ser todo mundo julgado por Deus. Todo mundo vai ser julgado por Deus. E aí, qual é a base do julgamento? Esses aqui estão salvos e não têm chance de serem perdidos. Esses aqui estão condenados e não têm mais chance de serem salvos. Aí você fala, Haroldo, mas peraí, não entendi, você falou que vai julgar a todo mundo? A base do julgamento para a salvação não é o que cada um fez. A base do julgamento para a salvação é como cada um se posicionou acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação dada por Deus, pela graça e por meio da fé. Não é por obras, não é pelo que você fez de certo ou de errado, não é se você foi da igreja ou não foi, não é o que você fez, não é nada disso. É o que você fez acerca da salvação em Jesus Cristo. Você pode falar, Haroldo, não tem nada a ver. Eu falo, tudo bem, pague para ver. Eu estou te falando que é sério, porque é a palavra de Deus. Cada um pode decidir o que vai fazer. Depois da morte, ninguém volta para contar o que aconteceu, não é isso? Jesus voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode falar, eu vou apostar. Seja feliz. Veja em quem você está confiando a sua eternidade. Veja em quem você está apoiando a sua decisão acerca da eternidade, porque você precisa no fim do dia confiar em alguém. Eu estou confiando na minha própria sabedoria. Sim, que você construiu lendo um monte de gente, ouvindo um monte de gente, você construiu a sua, mas você não teve pensamento original. Você ouviu alguém, você confiou em alguém, sem estar entregando o seu destino eterno para alguém. Então que seja alguém muito bom, porque o único que é bom é Jesus Cristo. Nem nos pastores, nem nas igrejas evangélicas, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, sim. Então a salvação é Jesus. Naquele dia, os condenados, sabe o que eles vão ver? É que tem muita gente que chega naquele dia, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, Senhor, mas em teu nome eu fiz milagre, Senhor, eu ajudei meu pai e minha mãe, eu cuidei dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, eu fiz boas ações, eu dava um monte de dinheiro, a minha empresa financiou muitos projetos sociais, Senhor, o Senhor sabe onde eu nasci, Senhor, eu não fui tão ruim quanto um monte de gente. E o Senhor vai falar, é verdade. Só que aí ele vai abrir livros. A Bíblia fala que serão abertos livros.
Sabe que livros são esses? Dos seus pensamentos, das suas memórias, de tudo que você fez ao longo da vida. Sabe o que vai estar lá? Aquele dia que estava Haroldo pregando e você falou, não quero, vai estar lá naquele dia. Ou que a tua tia que orava por você, vai estar lá. Aquele dia que você foi e falou, eu quero ser bonzinho, mas não estava afim de nada. Mas vai falar, sabe o que está lá? Os seus piores pecados. Aqueles que ninguém viu e que ninguém sabe. Aqueles que a tua mãe não sabe, que a tua mulher não conhece, que teu marido não viu. Que são os do coração, que estão registrados. O porquê você fez ou porquê você não fez o que você fez ou não fez. Os segredos do seu coração estão todos registrados. E naquele dia vão ser apresentados, não para você, eu espero em nome de Jesus, mas para aquele pobre que agora vai ser condenado. O que vai significar? Ele vai poder dizer que o juízo não está justo, que a testemunha foi fraudulenta e que a lei é iníqua. Ele vai ter que dizer o quê? É verdade, eu fiz tudo isso. E quem faz tudo isso, se não está em Cristo, não tem como apresentar santidade para Deus, para ser salvo. Não tem como ser salvo. Mas eu sou bom, eu creio que você é. Eu creio que você é melhor do que 7 bilhões de pessoas do mundo, talvez. Não é suficiente. Ser bom não é suficiente. Ser religioso não é suficiente. Fazer boas obras não é suficiente. Nada disso é suficiente para chegar diante da santidade de Deus e oferecer alguma coisa. É por isso que aqui o juiz ele é justo, porque ele vai dizer para o condenado, olha, você fez. E sabe o que o condenado vai ter que falar? É verdade, é justo esse juízo. Eu não tenho como agradar a Deus. Que pena que eu não recebi a salvação enquanto eu pude. É exatamente o que aconteceu quando o Senhor fala acerca do rico e Lázaro. O rico viveu muito bem, a vida dele toda muito boa. Ele comprava, vendia, fazia, nunca cuidou do Lázaro que estava à porta da casa dele. E quando ele está no inferno, em tormentos, ele continuou com a mesma personalidade. Deus, manda o Lázaro molhar o dedo para me dar um alívio na língua. E a coisa mais terrível que ele fala, Deus, manda alguém voltar dos mortos, manda Lázaro lá para pregar para a minha família, para eles não virem para esse lugar de tormento. Ele já não está pedindo para Deus tirar ele de lá, porque ele sabe que ele não vai sair de lá. Mas ele está pedindo para o quê? Faz do jeito que eu acho bom, Deus. Manda alguém voltar dos mortos, para ir lá na minha família, pregar para eles não virem para cá. Parece uma boa pregação, não é? Essa é de alguém que mantém a sua própria personalidade, continua mandando e querendo fazer as coisas do jeito que acha que são certo. Deus fala para ele, não, ainda que fosse possível alguém voltar dos mortos para pregar, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, nos dias de Jesus, a Bíblia está lá, Moisés e os profetas têm palavra, ouçam a pregação da palavra para serem salvos. É a única maneira de vir a salvação, através da pregação da palavra. E ele está lá condenado. Já do outro lado aqui, o juízo começa. Haroldo, o nome está no livro da vida? Tá. Pronto, salvo. Por quê? Porque eu criei em Cristo. Eu entreguei a minha vida para Cristo. Então o meu juízo não é para salvação. O meu nome está escrito no livro da vida. Não é porque eu sou pastor, não é porque as pessoas acham que eu posso parecer alguma coisa, mas é porque um dia eu olhei para mim e eu me arrependi profundamente de quem eu era. Eu entendi o meu pecado. Eu entendi que ser bisneto de pastor não resolveria nada diante do Senhor. Eu entreguei minha vida a Cristo. Eu tive revelação do meu pecado. E porque eu me converti a Cristo, o meu nome foi escrito no livro da vida, não por nada que eu fiz, mas por aquilo que eu fiz acerca daquilo que Jesus fez por mim. Então quem nele crê não é julgado. Eu não sou julgado para salvação, glória a Deus, aleluia, salvo. Só que aí, o Senhor vai abrir os livros acerca da minha vida. Ô Haroldo, você pregou bem aquele dia. Cara, mas você estava com uma raiva daquele irmão, né, cara? Como é que você conseguiu pregar pensando naquele irmão? Olha, ruim, cancela esse galardão. Não estava com o coração bom para servir a Deus. Podia, não fez, não obedeceu. Vai ter um monte de coisa lá que eu fiz, lutando contra a minha carne, que a minha carne venceu. A minha velha natureza venceu. E naquele dia eu não posso esconder de ninguém, porque é a minha própria memória interior. O Senhor vai abrir os livros a meu respeito, eu vou apresentar para Ele como eu fiz ou porque eu não fiz. Ou talvez aquela coisa menos visível, que ninguém me viu fazer e que eu fiz para Deus, só Deus sabe, essa provavelmente é das mais valiosas, porque essa eu não fiz pensando em ninguém, eu fiz em Deus. Então, os nossos galardões,
A Bíblia fala que é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. O nosso julgamento não é para ser salvo ou não ser salvo, mas é para entender a quantidade de recurso eterno que eu vou ter no céu. Pouco importa o que eu possa ter comprado ou vendido, tido, construído, feito aqui na terra, não levo nada disso, fica tudo aqui, vai ser tudo destruído naquele dia. Mas o que eu faço para a eternidade, isso é o que conta, porque isso vai me acompanhar para sempre. Esse é o começo do meu recurso no céu. Não é salvação, mas é qualidade de salvação. De alguma maneira afeta o tipo de vida eterna que nós vamos ter em Cristo, o que nós fizemos ou não fizemos ao longo da nossa vida para o Senhor. Então eu não sou julgado para a salvação, mas eu sou julgado pelas minhas obras depois de salvo. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito sério. Não adianta você vir domingo após domingo se você não tem certeza da sua salvação. Depois eu vou ver. Depois eu penso nisso. Deixa eu fazer alguma coisa. Deixa eu ler a Bíblia. Deixa eu orar. Você precisa voltar. Onde começou a sua relação com Deus? Se começou indo numa igreja, não serve para nada. Mas se começou se arrependendo dos seus pecados. Se começou reconhecendo que você precisava de um Salvador. Se começou você entregando a sua vida a Cristo. Falando, eu preciso. Senhor, muito obrigado pela salvação. Você entendeu a salvação, aí tudo começa. As coisas com Deus não começam na religião evangélica. As coisas com Deus começam no arrependimento. De perceber, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu mereço a condenação. Eu sei quem eu sou quando eu deito e coloco a cabeça no meu travesseiro. Eu sei o que eu fiz no verão passado. Se você começou a sua vida com Cristo nesse lugar, saiba que esse é o único lugar que a vida com Cristo começa. É no arrependimento. É reconhecer que é só Jesus, é entregando a vida a Ele. É só aqui que começa uma vida com Cristo. Depois você vai fazer parte da igreja sim, porque Deus vai te trazer. Você precisa crescer na palavra, você precisa conhecer os irmãos, você precisa conhecer o teu poder, o poder de Deus em você. Você precisa conhecer seus dons, seus talentos, seus serviços. Aí você vai servir a Deus com excelência. Quer dizer que você ficou santo de uma hora para outra? Não, quer dizer que você vai lutar contra o pecado. Só que agora o pecado não tem mais domínio sobre você. O crente tem muito mais revelação do pecado que o Espírito Santo revela. Antes você nem se preocupava, parece que você não pecava nunca. Agora que você se converteu, parece que você peca toda hora, exatamente isso. Você pecava sempre e não sabia, agora você sabe. Agora o Espírito Santo te revela o pecado para você se arrepender. Para você se apropriar do perdão, do preço pago na cruz. É isso que o Espírito Santo de Deus faz, Ele revela pela palavra. E aí você vai vencer o pecado. Aí você vai santificar Deus. Aí você tem uma experiência com Deus. Você vai falar de Jesus para alguém. E a pessoa vai falar, você quer Jesus? A pessoa fala, quero. Sério mesmo? Desde que é capaz de sair correndo e pedir ajuda. O que eu faço agora? Ora com Ele. Entrega a vida para Cristo. Não tem experiência mais poderosa com Deus que levar alguém a Cristo. Que você orar com a pessoa. E a pessoa ali nasceu de novo agora. Ela saiu do inferno. E agora tem salvação e tem esperança através da sua vida. É por isso que eu insisto tanto, prega. A melhor coisa do Evangelho não é receber o que Deus tem para dar. A melhor coisa do Evangelho é levar alguém aos pés do Senhor. Meu querido, minha querida, é um tempo de colheita no nosso meio. O Senhor tem falado isso com tanta clareza, nós temos visto. Então eu quero te convidar a você aproveitar essa data e fazer uma data memorial. Talvez você está num tempo de mudança de vida, talvez tudo que você viveu, tudo que você podia fazer, quebrou, acabou, não tem mais jeito, e você vai começar de novo. Começa certo. Começa certo. Talvez você não estava nem pensando nisso, mas hoje é um dia que você fala, puxa vida, eu queria tanto ter começado diferente. Se eu pudesse, se eu soubesse. Há uma oportunidade de recomeço. O Evangelho é uma oportunidade de novidade de vida. O Senhor pode te ajudar a consertar coisas e recomeçar coisas, ainda há tempo. Mas principalmente você que está aqui hoje nesta manhã, o que eu quero falar muito sério com você é, você está em Cristo. Eu não quero saber sua religião, eu quero saber você está em Cristo. Porque eu tenho certeza que quando eu estou falando, o Espírito Santo está espremendo o seu coração. Porque eu estou pregando a verdade. Eu não estou pregando o que eu creio, eu estou pregando o que está na Bíblia. Não é da minha cabeça, eu estou pregando o que eu creio, que está na Bíblia. Eu estou pregando a palavra de Deus. Tudo que eu falei, eu posso te mostrar os textos. E você pode falar, Haroldo, eu não creio na Bíblia, esse livro não tem nada a ver, eu não quero.
É uma escolha, está tudo certo. Você não vai me ofender falando isso para mim. Agora, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus e que é a verdade, eu quero que você entenda que tudo que eu te falei está aqui. E você precisa tomar uma posição quanto a isso hoje. Por que hoje? Porque você não se garante amanhã. Você não sabe onde você vai estar amanhã. A vida passa rápido. A nossa irmã Elisângela, tudo bem, tudo direitinho, teve um AVC sexta-feira. Tuf. Está bem, glória a Deus. Está na UTI, vai sair para o quarto. Ficamos sabendo disso ontem, oramos por ela. Saudável, família, comprou a casa, mudou, ministério, servindo a Deus. Tuf, subitamente, sem aviso, um AVC. É para te dar medo? Não, é para te mostrar a verdade dos fatos. É assim que funciona a vida. Um dia alguém está aqui, outro dia não está mais aqui. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Quero te convidar para você refletir sobre isso alguns instantes. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. A coisa que mais me inquieta sempre na igreja é com crente, ou pessoas que são evangélicas, pessoas que estão na igreja, pessoas que estão na reunião da igreja, pessoas que acham que são crentes e que às vezes não são. E eu não quero, em nome de Jesus, que você entre e saia de uma reunião assim, sem ter certeza da sua salvação. Eu quero te perguntar, querido, querida, você que acha que é salvo, mas sempre fica com uma certa inquietação de coração, eu quero te encorajar, se esse é o seu caso, eu quero pedir muito, mas muito mesmo, para você vir falar comigo depois do culto, que eu quero pôr alguém para falar com você. Eu não quero que você saia daqui com dúvida se você pensa que é salvo e você não tem certeza. Se você é dessas pessoas, eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero saber quem é você, para quando você vier para frente eu te colocar para cuidar de alguém com você. Você tem alguém aqui assim, que tem dúvida da sua salvação? Que é de igreja, mas tem dúvida da salvação? Se é o teu caso, levanta a mão. Eu quero realmente pôr alguém para esclarecer para você. Tem alguém assim? Glória a Deus. Agora eu quero falar com você que você tem certeza que você não tem salvação. Que à luz do que eu falei, você sabe que você não está garantido. Mas a questão não é você saber que você não está garantido. A questão é você saber que você não está garantido e você querer resolver isso hoje. Se você quer resolver isso hoje, eu queria pedir para você levantar a sua mão, que eu quero saber quem você é e te espero aqui na frente depois do culto. Tem alguém aqui assim hoje? Glória a Deus, estou vendo. Pode abaixar. Vem falar comigo depois aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém?